os séculos XVI e XVIII, mais especificamente, uma das principais questões que povoaram as consciências e ocuparam o debate filosófico eram ou giravam em torno de duas perguntas. A primeira, o que levou os homens a formarem estados? Isso que nós chamamos de estado. E segundo, o que torna legítimo um governo de um estado, governo de uma nação? Essas questões, dentro de um contexto histórico determinado, que aquelas épocas viveram, que aqueles séculos viveram, deram lugar a um movimento chamado contratualismo, onde uma série de teorias foram formuladas por pensadores da época, por filósofos, e nesse contexto surgiram uma série de tentativas de explicação do que é a sociedade, como nascem os governos ou os estados, o que é que legitima esses governos e qual é a necessidade que nós temos, portanto, de sermos geridos, administrados por um governo e organizados em forma de sociedade. Mas contratualistas, por quê? Por que contratualismo? Porque se os teóricos que nós vamos citar daqui a pouco, postularam a existência da necessidade de estabelecer-se um contrato social, e aqui é o primeiro termo que você com certeza vai ouvir falar muitas outras vezes, e, por fim, ao estado de natureza, ou seja, um contrato social poria fim a um estado de natureza humana. O que é estado de natureza e o que é o contrato social, em poucas palavras, tentando resumir para vocês, condensar, a fim de que vocês consigam entender primeiro esses dois conceitos, ou essas duas ideias, para daí a gente avançar para aquilo que disseram os teóricos do contratualismo. O estado de natureza seria um estágio pré-organização da nossa sociedade como a conhecemos. Seria aquele momento inicial onde o cidadão, ou melhor, não era ainda o cidadão, onde o indivíduo, o homem e os grupos viviam sem qualquer ordem social estruturada. Apenas as famílias ou alguns tipos de organização social muito básica, mas que não tinham grande complexidade. E, portanto, além disso, além de viverem livre de qualquer pressão social, de qualquer ordem estruturada minimamente, eles viviam sob a ausência de leis, de governos e de obrigações políticas. Era um momento em que os seres humanos, os indivíduos e os grupos que se formavam a partir da existência desses indivíduos viviam sem leis e sem governo. O contrato social, que é a ideia que vai ficar muito explícita a partir desse momento, e é uma necessidade, segundo esses pensadores, para instituir essa sociedade, o governo, o Estado, seria mais ou menos um acordo ou um pacto que a sociedade faria, que essa sociedade queria nascer para superar o estado de natureza, de não lei, não ordem, e queria reconhecer a necessidade da existência de um governo, leis, normas, regras, de um regime político e ia, por fim, fundar aquilo que a gente chama de sociedade. Portanto, o contrato social, ou pacto social, ou acordo social, é um momento em que os indivíduos se reúnem para organizar as suas vidas em torno de determinadas necessidades que se impunham àquele momento histórico e que irão dar origem ao termo sociedade. Daí vai surgir o Estado organizado e vai surgir um poder que vai gerir, administrar as pessoas dentro desse Estado. Bem, mas quais foram, afinal de contas, os pensadores chamados de contratualistas? Nós temos que ressaltar a existência ou a figura de três grandes nomes: Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes, o também inglês John Locke e o francês Jean-Jacques Rousseau. Os dois primeiros ingleses, o último francês. Todos três filósofos, pensadores.
qual o ponto em comum entre esses três e o que é que eles diferem ao tentar explicar para a gente o que é esse contratualismo? Pois bem, a natureza humana, segundo Thomas Hobbes, era má. Então, os seres humanos, por natureza, eram maus e precisavam ser protegidos dessa própria maldade. E quem faria isso seria um governo. Por isso, a necessidade de um governo. Na esfera de compreensão de Hobbes, para que esse governo viesse a existir, os direitos naturais, os direitos que existiam para esses indivíduos, essas pessoas que para ele eram más, por isso elas se confrontavam, havia um estado de beligerância, havia um estado de guerra de todos contra todos. Esses direitos teriam que ir apenas até onde fosse necessário. E, sobretudo, a preservar a vida, a sobrevivência daquelas pessoas. No mais, os direitos seriam ditados pelo poder que seria instituído a partir dali, pelo governo. O contrato social para Hobbes é, portanto, o momento em que as pessoas desistem, ou melhor, abrem mão das suas liberdades individuais, dos seus direitos naturais, pela proteção da ordem por um governo. Então, não vou ser mais eu que vou cuidar da minha individualidade, da minha liberdade, da minha subsistência e da minha existência em relação à violência que eu posso sofrer de um outro ou de outros grupos para manter-me vivo. Eu vou passar essa responsabilidade para o Estado e para o governo. A função do Estado, portanto, que vai surgir a partir desse contrato social que visa deixar a vida permanecer, ou seja, proteger a vida humana, a vida dos indivíduos, a função do Estado vai ser essa, prevenir o caos que é o estado natural, um estado onde o lado mal que aflora desses indivíduos os coloca em guerra de todos contra todos, na visão de Thomas Hobbes. Nesse estado, a religião seria uma só e unificada. E para Thomas Hobbes, o governo ideal para gerir esse estado que iria surgir a partir de um contrato social seria a monarquia absolutista. Isso tem suas razões de ser se vocês estudarem melhor o pensamento de Hobbes e notarem lá que ele é um pensador do século XVI e vai até o século XVII, quando ele falece, vão ver que as suas posições eram pró-monarquia absolutista. John Locke, por sua vez, outro pensador inglês, que também vai teorizar sobre o contrato social e o estado de natureza, portanto é um filósofo político contratualista, dizia que as pessoas eram boas por natureza, elas nasciam boas, elas não eram más, como dizia Hobbes. Ele entendia e acreditava que essa natureza foi corrompida ao passar do tempo, na medida daquilo em que cada um lutava pelo seu direito, pela sua propriedade, por seus interesses, e isso levava, obviamente, a certos conflitos, a certos embates. E daí a violência posterior e a corrupção também pela sociedade. Para John Locke, todos nascem iguais. Essas pessoas, esses indivíduos nascem iguais em direitos e direitos naturais básicos, como a liberdade, a vida e a propriedade. Então ele achava que esse estado de natureza, a partir da visão dele, existia dessa maneira. Havia uma certa consciência desses direitos e eles eram minimamente preservados e que os homens entendiam isso porque eram bons. Os governantes, para John Locke, a partir da sua noção do que seria o contrato social, ofereceriam serviços e proteção ao povo que teria o direito, contanto que não quisesse mais aquele governante, de trocá-lo, de mudar de regime, de mudar de líder, se o governo não servisse a contento. Então já é uma diferença em relação ao que pregava Hobbes, que era monarquia absoluta. Portanto, o cidadão não teria direito a espernear contra o monarca. O monarca decidiria tudo. Com Locke, no contratualismo lockeano,
há uma eleição, ou melhor dizendo, há uma escolha por vontade própria desses contratantes sociais, desses indivíduos que se juntam para criar um governo e estabelecem as obrigações do governo em relação a eles e as deles em relação aos governos. O governo seria para protegê-los seus direitos, para proteger a vida, a individualidade, a própria propriedade privada e, portanto, a função do Estado, em Locke, desse Estado do contratualismo lockeano, é a proteção dos direitos naturais das pessoas. Nele, a religião é tolerada e o tipo ideal de governo para Locke poderia ser tanto um governo representativo, um governo democrático, republicano, quanto uma monarquia constitucional. O terceiro contratualista mais citado na história da filosofia é Jean-Jacques Rousseau, que já viveu numa época bem mais à frente, ou seja, posterior à existência de Hobbes e de Locke. Hobbes e Locke eram quase que contemporâneos. Na verdade, eles chegaram ainda a escrever durante um período em que um e outro eram vivos. O Jean-Jacques Rousseau nasce em 1712 e, portanto, quando ele nasce, tanto Locke quanto Hobbes já haviam escrito suas obras e também já haviam apresentado a sua visão de o contratualismo. Rousseau é aquele pensador, filósofo francês que vai dizer que o homem é bom por natureza, diferentemente de Hobbes, que vê o homem como naturalmente mal. Rousseau vai entender que, num estado de natureza, o homem é puro e ingênuo, e que no estado de natureza os indivíduos viviam com certa naturalidade em condições iguais, mas que posteriormente seria corrompido pelas desigualdades que a sociedade traria. Na natureza, nessa natureza boa que o Jean-Jacques Rousseau apresenta no seu pensamento, os direitos naturais básicos seriam necessidades individuais satisfeitas pelos grupos e a civilização é que corromperia esses direitos naturais. O contrato social, na visão de Rousseau, ocorre entre o povo e os grupos, a comunidade, não entre o povo e um monarca, como em Hobbes, ou como um povo e um governante, como em Locke. Para Rousseau, o contrato social vai ser estabelecido comunitariamente entre as pessoas que compõem a própria comunidade. E eles vão abrir mão dos direitos deles, não para um monarca, um rei ou um governante com poderes absolutos, mas para aquilo que ele vai chamar de vontade geral. A função do Estado, portanto, dentro do contratualismo rousseauiano, é que o Estado serve a essa vontade geral, que é uma vontade que nasce dessas bases populares ou comunitárias, se pudermos dizer. Nele, Rousseau não prevê a existência de uma religião do Estado, portanto, ele é contra a religião organizada, a religião estatal, mas ele tem uma certa complacência com a crença em uma fé em um Deus, né? Uma crença em um Deus, mas não haveria nesse Estado pensado pelo contrato social, a partir do que disse Rousseau, não haveria uma religião. E haveria como tipo ideal de governo uma espécie de ditadura da vontade geral, ou seja, prevaleceria aquilo que é a vontade geral, isso que ele chama de volonté générale, que é um conceito que vocês deveriam pesquisar para entender melhor, que ficaria responsável pelas decisões desse tipo de Estado. Pois bem, então como vocês veem, meus queridos amigos, para encerrar o vídeo, contratualismo, ou pensamento dos contratualistas, ele busca entender como é que a sociedade é criada, como as leis surgem, como ela é organizada e por que razão ou por quais razões nós, indivíduos organizados em grupos, em comunidades, buscamos constituir governos para governar as nossas vidas. Vocês viram que pode ser tanto por uma questão de sobrevivência, para fugir à morte que vem da violência da luta de um homem contra outro, e
como pela manutenção da vida, da proteção das suas posses, da propriedade privada ou dos seus direitos. Ou também, como falou Rousseau, pode ser por uma questão de organização dessa vontade geral, por necessidade de aumentar esse espectro de direitos e garantir com que esse homem possa ter uma felicidade. No final das contas, os três apresentam visões que são baseadas em alguns aspectos e valores de suas épocas. Por isso, em alguns pontos elas se tocam e outras não. Acertam em muitos momentos porque descobrem ou demonstram que o Estado não nasce por acaso e que o poder que é dado aos governantes também não é por acaso. Ele vem para cumprir uma missão muito clara. Ocorre que as visões de uns e outros, ao colocar o homem como só bom ou como só mal e depois corrompido, ou como bom por natureza e depois corrompido, ou como mal por natureza e depois corrompido, ele esquece que essa tentativa de explicação é muito simplista, porque de fato nós não somos bons por natureza, todos bons, como também não podemos afirmar filosoficamente que nós todos nasçamos mal, né? Ou maus, né? Isso, muito embora fosse uma hipótese de trabalho, ou seja, eles trabalhavam com uma ideia que poderia ser ou não comprovada, da mesma forma como ninguém assinou nunca, a gente não sabe na história, não tem a ideia de que faticamente haja um contrato social, ou seja, as pessoas se reúnem para definir isso, é muito mais uma ideia, uma força, é uma hipótese de trabalho para você entender melhor como é que se constrói, como é que nascem as sociedades e como é que se legitima um poder dos governos do que necessariamente um fato histórico. Portanto, temos que levar em conta esses erros ou esses equívocos ao colocar a figura humana como nascendo com um certo reducionismo ou um determinismo ao dizer que o homem é mau por natureza e depois é que ele vai ser corrompido pela sociedade, ou melhor, depois a sociedade vai corrigi-lo. Ou então dizer que o homem é bom por natureza e que depois ele vai ser corrompido por essa mesma sociedade que ele vai fazer nascer. Enfim, há sempre elementos que servem para a gente poder questionar e criticar, pensar, até expandir essa noção de contratualismo, a ideia de estado de natureza e a ideia de contrato social. Espero que vocês tenham compreendido ou pelo menos entendido minimamente em algumas dessas pequenas noções que eu coloquei aqui para vocês sobre o que é o contratualismo, quem são esses três principais pensadores que deram ao mundo as suas visões sobre o que é o contratualismo e esses dois conceitos que eu garanto para vocês que, se vocês estudarem um pouco mais, vai ficar bem claro que é a ideia de um estado de natureza e a ideia do próprio contrato social. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá, compartilhem este vídeo, deem seu like e deixem seus comentários. Até a próxima. Tchau.